Bom dia a todas as pessoas que nos assistem pelo Facebook da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres. Mais um evento virtual da nossa campanha do mês de março, sobre o protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses, abordando aí o empoderamento, o empreendedorismo das mulheres. E hoje, honradas com a presença aqui conosco da senadora da República, Simone Tebet. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também à Secretaria de Estado de Educação pela cedência dos intérpretes de Libras que estão participando de todos os eventos virtuais. Nós iniciamos no dia 8 de março, vamos até dia 31 de março. São 25 eventos virtuais, todos disponíveis no Facebook. Então, nossa convidada de hoje, encerrando essa Semana da Mulher, né, Simone? Senadora teve aí desde o dia 8 várias atividades, sempre muito requisitada pela imprensa, uma mulher que nos orgulha e que nos representa. Eu não poderia, Simone, deixar de fazer uma leitura breve de um currículo teu que foi enviado, porque acho que a gente precisa, sim, reafirmar todas as nossas conquistas. Então, Simone é senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul, foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa, em 2019 e 2020. Também foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado em 2018. Foi a primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado. A gente torceu muito por aqui. No início do mandato como senadora, a senadora Simone também foi eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. E eu me lembro bem, né, Simone? Foi aí que nós começamos a estreitar, retomamos o nosso diálogo e voltamos a estreitar essas pautas, que também é uma bandeira muito importante, uma política de Estado consolidada em Mato Grosso do Sul. A história da senadora Simone começou como deputada estadual, depois a história da senadora Simone na política começou como deputada estadual, depois foi eleita prefeita em Três Lagoas, reeleita, foi vice-governadora e desde 2015 está aí ocupando uma cadeira no Senado. Ao longo do mandato, tem se destacado pela capacidade de articulação e pela competência técnica como jurista reconhecida, sem sombra de dúvidas, e o DIAP a certificou como uma das 100 cabeças do Congresso Nacional em 2 anos consecutivos, bicampeando o prêmio Congresso e Foco como a melhor representante do povo no Senado em 2018 e 2019. E eu vou incluir no seu currículo, Simone, que a última vez você me chamou a atenção e eu coloquei com maior orgulho aqui. Foi minha professora na Faculdade de Direito, paraninfa da minha turma. Eu tenho muito orgulho, Simone, de dizer que fui sua aluna e tem uma história pessoal também, agora que eu vou compartilhar. Meu avô era político em Ponta Porã, gostava muito dos bastidores da política e tinha no senador Rames uma grande referência. Eu me lembro de ver algumas conversas deles, e eu era pequenininha e ficava encantada olhando assim aqueles homens conversando de política, porque quando eu era pequena, a política ainda era um assunto mais de homens. A gente via aquela reunião em casa de 15, 20, 30 homens. Mas que bom, né, Simone, que você teve esse grande exemplo dentro de casa e se mirou no exemplo de um homem sério, de um homem ético, de um homem que fazia a boa política e está aí hoje no Senado nos representando. Então, Simone, para a gente começar essa conversa hoje, eu já vou parabenizar pela importante conquista da criação da liderança feminina do Senado. A nossa primeira líder da bancada feminina do Senado da República é de Mato Grosso do Sul. Conta pra gente um pouquinho, senadora, como é que foi esse caminho até ter a aprovação, esse espaço no Colégio de Líderes, esse espaço agora nas pautas voz e voto no Colégio de Líderes. Conta pra gente um pouquinho. Bom, enquanto você estava falando aí, Luciana, espero que não estava, a tela não estava também dividida comigo, porque fiquei um pouquinho emocionada e faz tempo que eu não me emociono assim. A lembrança do meu pai, e junto com o seu avô, enfim, com a sua família, me veio todo um filme na cabeça
num momento tão diferente da história do Brasil, né? Positivo, por um lado, o Brasil estava em franco desenvolvimento, aquela boa política com P maiúsculo, sendo realizada por grandes homens públicos, e a tristeza, por outro lado, de vermos que só tínhamos vozes masculinas, timbres masculinos, definindo a nossa vida, a vida de todos. Vem um filme na minha cabeça associado à emoção, de embora ser a primeira, né, é uma emoção que vem junto com a indignação. Você falou de primeiras vezes, eu fui a primeira em quase tudo no Senado, e também aqui no Estado, a primeira prefeita mulher da minha cidade, primeira vice-governadora, em pleno século XXI. Então, assim, dá uma sensação de atraso, de que a gente ainda tem tanto para percorrer, embora tanto já tenhamos conquistado. É realmente triste nesse momento em que o Brasil tanto precisa do bom senso, da sensibilidade, da persistência, da coragem, da garra, da determinação, da competência da mulher, a gente ainda ter menos de 15% de mulheres na política. Mas é um prazer muito grande poder estar aqui. Muito obrigada a você que hoje está à frente da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, você que é tão aguerrida e é desde o tempo da faculdade, sempre estudiosa, né? Tem veia política, né? Tá aí, tá no sangue a vontade de fazer política. E, em seu nome, cumprimentar todas as gestoras municipais, estaduais, as mulheres que de alguma forma estão empoderadas e ajudando o Mato Grosso do Sul e o Brasil. Cumprimento a comunidade surda também, que está aí através dos intérpretes podendo acompanhar, e todos que estão nas redes sociais e no Facebook. Se você me permitir, Luciana, eu gostaria apenas de começar dizendo e lembrando a todas vocês que estão nos ouvindo, né? Vocês são políticas, vocês estão fazendo nesse momento política, pararam o que estão fazendo, pararam as atividades para poder debater, ouvir e falar sobre empoderamento da mulher. A gente tem o hábito de dizer, né? Temos tão poucas mulheres na política, com mandatos eletivos, é verdade. Somos apenas 15% de vereadoras, deputadas, senadoras, governadoras, prefeitas. Isso é verdade, mas nós não podemos nos esquecer que política se faz também na gestão pública, independente de ter mandato eletivo. E aí nós temos hoje muitas juízas, promotoras, defensoras, servidoras públicas em cargos de direção, de chefia, de assessoramento, secretárias municipais, mesmo adjuntas, aquelas que empenham, né, que colocam lá seu CPF e com a caneta assinam documentos e decidem alguma coisa nos seus municípios. Todas nós estamos empoderadas em todas as esferas de poder, e isso é muito importante ressaltar. Senadora, eu fechei a minha câmera aqui, eu tinha esquecido de avisá-la, para que fique só a sua imagem e a imagem do intérprete na transmissão. Assim a gente fica com esse vídeo mais completo, desculpa. Aqui em Mato Grosso do Sul, senadora, nós tivemos, na última eleição, um aumento considerável de vereadoras, porque, sim, todas nós somos políticas, todas nós fazemos políticas, e se não fizermos, alguém vai decidir por nós, né? Então, que sejamos nós a decidir as nossas pautas. Mas nós tivemos aqui um aumento considerável. De 110 vereadoras na legislatura de 2016, passamos para 159 na legislatura agora de 2020. Então, com 159 vereadoras, esse aumento foi de aproximadamente 30%. E nós procuramos fazer um filtro se tínhamos vereadoras mulheres com deficiência. Não encontramos nenhuma autodeclarada. Encontramos 2 vereadoras indígenas em 2 municípios que têm uma grande população, Antônio João e Miranda, e 48 vereadoras que se declararam pretas ou pardas, que falando da questão de raça e etnia. Então, das 159, nós temos 50 que se autodeclararam negras, pardas ou indígenas. Qual é o comentário da senhora sobre a efetiva participação das mulheres, sim, em condições de competitividade, não para emprestar o nome para um partido, para ter uma candidatura laranja?
mensagem, senadora, para aquelas mulheres que aqui não acreditam, às vezes, no potencial que tem e o quanto é importante essa representatividade da nossa diversidade de mulheres de diferentes segmentos? Bom, Luciana, agora você me permite só falar de coisa boa. Tá? Só tenho notícias boas para dar em relação a isso. E eu vou trazer um pouquinho a história para contar. Em 2015, eu não sei se eu já participei de mais de uma live com você, eu não sei se eu já disse isso, mas eu fiz aposta há um ano e pouco atrás, eu fiz aposta em algumas lives que eu fiz, eu não sei se eu cheguei a fazer com você, quase certo que eu também fiz. Eu fiz uma aposta há um ano e meio atrás, que o resultado de um trabalho que nós desenvolvemos lá em 2015, 2016, 2017 e 2018 iria resultar agora, nas eleições de 2020, no maior número de mulheres eleitas nas câmaras de vereadores. Vou explicar rapidamente. Em 2015, quando eu cheguei, nós tínhamos um número de parlamentares no Congresso pequena, mas muito aguerrida. Houve uma mini-reforma política sendo votada no Congresso Nacional. Levantei a mão e falei, eu quero ir para essa comissão. Consegui com pouquíssimas mulheres, nós fomos, me lembro de Vanessa Graziotin, que foi muito aguerrida, senadora também, fomos para essa comissão. Pois bem, para nossa surpresa, nós estávamos tentando implantar naquele momento, na reforma política, que se nós éramos 30% de candidatas mulheres, temos que colocar lá na chapa 30% de candidatas mulheres, nós teríamos que ter pelo menos 30% do tempo de rádio, de televisão e de ajuda do fundo partidário eleitoral. Ora, se os homens têm direito ao fundo para fazer campanha, né? Se eles têm direito a espaços na rádio e na televisão, nós temos que ter em pé de igualdade, nós não queríamos mais. O problema é que na televisão, todo espaço eleitoral, quando você vê, agora não, mas se você visse na eleição retrasada, você tinha muitos homens e pouquíssimo tempo, mesmo na proporção de mulheres. A gente não tinha os 30% de tempo de rádio e televisão no horário eleitoral. Nessa disputa, nós perdemos. Eles, quando perceberam que nós tínhamos condições de ganhar, os senadores colocaram uma emenda dizendo o seguinte, nós não teríamos não menos que 5% do fundo de ajuda financeira, e não mais que 15%. Então, eles fizeram, ali nos achataram, vamos dizer assim, eles fizeram um piso e um teto. O argumento deles, mas vocês não têm nada, vocês vão ter pelo menos 5% agora de ajuda financeira para a campanha. Então, a gente sempre ia para a disputa, Luciana, em pé de desigualdade, não tinha paridade de armas. Quando, num café da manhã, numa procuradoria, eu sei que nós vamos falar na procuradoria mais para frente, nós resolvemos, numa reunião, num café, falar, não, vamos à justiça. E dessa reunião da procuradoria, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, e dissemos exatamente isso para os ministros. E os dois, em instâncias diferentes, um em relação a tempo de rádio e televisão e outro em relação ao fundo eleitoral, disseram não. A própria Constituição garante a igualdade. Se são 30% de mulheres candidatas, elas terão 30% tempo de rádio, 30% tempo de televisão, 30% da ajuda financeira. Qual foi o resultado para ir já para o final, Luciana? Há 2 anos atrás, na primeira eleição do Congresso Nacional, dos deputados federais, com essa nova regra, as mulheres saltaram de 55 deputadas federais para 71. Portanto, houve um salto de quase 50%, 46%. Foi aí que eu disse, de lá para cá, para essa eleição municipal que acabou de ter, agora em novembro, que a eleição foi mais tarde por conta da pandemia, eu vinha dizendo de lá para cá, não se surpreenda, eu aposto com vocês que vai aumentar o número de vereadoras, porque vai ser novamente a primeira eleição que a mulher vai ter na proporção o mesmo direito que o homem à visibilidade, que foi a sua pergunta. O que falta para a mulher ter mais espaço? Faltava regras, né? Faltavam regras mais igualitárias. E depois, através das regras igualitárias, faltava a mesma visibilidade. Agora, é isso que eu quero falar como estímulo para as mulheres que querem ser candidatas a vereadoras, a deputadas, a senadoras, a governadoras. Agora, nós passamos a ter a mesma visibilidade que os homens. É por isso que você traz essa notícia boa. Que bom, eu não sabia de números, eu sabia que havia um crescimento de quase 20%, mas não sabia desses números, Luciana. Então, que coisa boa, tá vendo? Pelo menos a aposta eu ganhei, não vou ter que pagar mais
nenhum refrigerante que eu tinha prometido para todas as lives que eu fiz. E parabéns a todas as nossas vereadoras sul-mato-grossenses, porque é muito difícil, né, senadora, passar por uma campanha. A gente ainda tem uma agressão gratuita às mulheres que ousam a vida pública, né? Mas a gente precisa dizer para toda a sociedade que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na política. A gente não vive mais aquela sociedade em que a mulher era apenas do lar e o homem era da vida pública. Então, apesar de todas as desigualdades entre os gêneros, nós avançamos na política a meu ver, ainda não temos a efetiva igualdade, mas estamos avançando em passos largos. Tá? Então, quando a senhora bem lembra as conquistas do 30% do fundo eleitoral, do fundo partidário, do espaço de rádio e TV, a gente sabe, nós temos municípios de pequeno e médio porte em Mato Grosso, a gente sabe que o rádio alcança essas comunidades. Então, ouvir a voz das mulheres é essencial para que elas possam também aí fazer a sua campanha política no seu município. E a senhora mencionou mesmo no seminário que fizemos ano passado sobre a participação das mulheres na política, a senhora apostava nesse aumento e felizmente a gente viu. E também, senadora, falando aqui, a liderança feminina no Senado, a Procuradoria da Mulher no Senado, a senhora bem lembrou da senadora Vanessa Graziotin, que sempre foi muito aguerrida, e um destaque, a política para a mulher, ela nos une, ela é suprapartidária, a gente conversa com todas as outras mulheres de todos os partidos. Então é importante também, né, senadora, porque às vezes fala assim, não, só vou conversar com quem é do meu partido. Tá? Eu acho que fica aí uma primeira reflexão para a gente deixar para vocês. Unam-se, mulheres, nós não precisamos competir entre nós. Tá? Nós precisamos garantir o nosso espaço e vamos unir todos os partidos numa grande bancada feminina, numa grande bancada feminista que lute pela igualdade de direitos e de oportunidades entre os homens e mulheres. Mas, senadora, as procuradorias, seja do Senado, da Câmara, nas assembleias estaduais, e agora nós temos uma representante aqui em Mato Grosso do Sul, deputada Mara Caseiro, que assumiu a Assembleia, a importância das procuradorias municipais, especificamente nas câmaras de vereadores. As vereadoras que estão nos ouvindo, o que muda para uma vereadora, para 2 ou para 3 ou para 4, fazer esse núcleo, essa procuradoria da mulher? Olha, Luciana, pelo exemplo que eu dei agora, né, dando exemplo que foi a Procuradoria, na união de esforços de todas as senadoras e deputadas federais, independente de corrente partidária ou ideológica, você foi muito feliz nisso, a gente sentava ali, né, no café, às vezes era só cafezinho preto mesmo, mas a gente sentava ali no café da manhã, às vezes cada uma levava alguma coisa, e batíamos papo. Vou dar um exemplo, às vezes nós estávamos em pleno processo de impeachment, mas sentávamos ali conversando, porque o que nos unia era a causa da mulher brasileira, a mulher que é vítima de violência doméstica, violência sexual, violência psicológica, violência nos espaços de trabalho, que recebem menos salários que homens nas mesmas condições, no mesmo, às vezes ocupando o mesmo cargo, a mesma função. Então, essa união que nós tivemos na Procuradoria fez com que nós avançássemos muito. Hoje mesmo, dando uma entrevista para a TV Senado, eu disse que o que nós avançamos de 2013 até agora, desde quando foi criada a Procuradoria da Mulher na Câmara e no Senado, nós não havíamos avançado de 1988 até 2013. Por quê? Porque a Procuradoria é um espaço de unidade, é um espaço de união onde todas no caso, as senadoras e deputadas, com as suas assessorias, ouvem as demandas da sociedade, unem esforços para combater qualquer tipo de discriminação. A procuradoria ou a procuradora fala nos espaços de poder em nome da bancada. Então, tudo isso com os próprios assessores nos permitiu aprovar projetos de lei mais rapidamente, convencer os colegas da importância, trazer a sociedade, a população para dentro do Congresso Nacional, para que a população pudesse se expressar, trazer as suas demandas. Então, o conselho que eu dou para as vereadoras que estão nos assistindo, o conselho que eu dou para quem está fazendo política nas câmaras de vereadores,
instalem ou reinstalem ou coloquem para atividade a Procuradoria da Mulher. Se vocês forem olhar lá os objetivos, as atribuições e o poder da Procuradoria da Mulher, vocês podem ver que ali é um canhão, é um verdadeiro canhão de possibilidades no que se refere a avanço da legislação e de políticas públicas. Aqui, essa semana, eu não me lembro mais se foi essa semana, se foi semana passada, Luciana, eu participei na Câmara de Vereadores de Campo Grande, que nós só temos uma mulher vereadora, jovem, Camila, nós participamos da reinstalação da Procuradoria da Mulher. E sei que a partir de agora, Campo Grande vai avançar muito, né? Você sabe disso, você acompanhou. Então, é isso que... E nós estamos lá no Senado de portas abertas. Agora eu virei a primeira líder da bancada feminina, então, independente de partido, podem mandar um e-mail, entrar em contato comigo, o que vocês precisarem de modelo, às vezes o modelo do decreto, da resolução, para poder instalar na Câmara de Vereadores. Né? E ali tem todas as atribuições, a gente pode estar passando todas as informações para vocês. É isso mesmo, senadora, e a senhora bem lembrou da Camila Jara, jovem vereadora, preparada, militante, com conteúdo, com uma fala muito, muito objetiva, muito concisa, muito assertiva, e que tem um brilhante futuro pela política, e que está fazendo história também, né, senadora? Entre 29 cadeiras de Campo Grande, apenas uma vereadora. Então, a Camila, ela tem essa responsabilidade nos ombros de representar com maestria todas as mulheres. Só que ela também não está sozinha, né, Simone? Ela é a única lá, mas nós todas estamos aqui em Campo Grande para apoiá-la, para fazer coro com a fala dela. Sabemos que temos outros vereadores que também apoiam, mas a participação, a união das mulheres, como você bem lembrou, naquele cafezinho, num período conturbado, a união das mulheres nas pautas femininas é importante e pode fazer a diferença. E não se faz, eu vou puxar aqui agora a Simone Tebet, professora, não se faz política sem a participação das mulheres. Não existe democracia sem a efetiva participação das mulheres. E para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária, Simone, nós precisamos garantir que mais mulheres estejam nesses espaços de poder e decisão na esfera política. E tem o PL 4391 de 2020, que é de sua autoria, que prevê a reserva de gênero progressiva de 30% na composição dos órgãos. A senhora pode falar um pouquinho sobre essa sua iniciativa legislativa para a gente? Vamos imaginar um bolo, né, onde você só tenha a base, né, o pão de ló. O que foi esse avanço do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, garantindo para nós tempo de rádio, televisão e 30% do dinheiro do fundo eleitoral para que nós pudéssemos, em pé de igualdade, competir com os homens. Eu diria que seria o recheio, né? O recheio desse bolo é tão necessário para o avanço igualitário, democrático do Brasil. Agora falta cobertura. O que é essa cobertura? Eu coloco esse projeto como uma grande cobertura desse bolo que nós estamos juntas construindo. Porque eu percebi que, embora agora nós tenhamos mais visibilidade para fazer campanha, tenhamos mais ajuda financeira, temos o tempo de rádio, temos o tempo de televisão, eu percebi, e já não é de agora, eu sou daquela época em que eu fazia política, eu nunca pensei em ser política, porque era meu pai o político da família, então na época eu ajudava nas campanhas, eu ia para os movimentos sociais, eu empacotava santinho, e via as mulheres saindo com um pacotinho de material, 1, 2 camisetas, e um cheque, às vezes, de R$1.000 por mês, durante 3 meses para fazer campanha, e os homens com cheques poupudos. Então, eu sou dessa época. O que eu percebi desde ali? Quem faz a composição das chapas, quem diz se a mulher é candidata ou não é, quem vai buscar a mulher para se filiar num partido e para até prepará-la através das suas fundações para que ela possa ser uma boa candidata e depois ser uma boa parlamentar, uma boa política, é o partido. E principalmente a executiva, a diretoria, né, a executiva dos partidos. Então, o que eu percebi? Percebia que na hora de compor a chapa, quem são os candidatos? O partido A só pode ter 10 candidatos, então temos que achar 7 homens e 3 mulheres. Eles tomavam todos os cuidados com 7
candidatos, e de última hora precisa preencher a chapa. Vamos escolher, pensa na Maria, pensa na Joana e coloca aqui só para compor. Por isso é que muita gente fala assim, tem muitas mulheres candidatas que são laranjas, vamos acabar com essa cota. Na realidade, não é assim. Então, por isso que eu apresentei esse projeto, quero ver se a gente consegue aprovar ainda esse ano, estabelecendo que pelo menos 30% de mulheres têm que estar nas executivas dos partidos. Porque na hora de compor as chapas, essas mulheres que gostam de política vão atrás de profissionais liberais, servidoras públicas, comerciárias, comerciantes, trabalhadoras das fábricas, vão atrás de lideranças comunitárias, de presidentes de bairro, de mulheres que querem fazer política, querem ter uma oportunidade, têm um amplo espaço de trabalho, são conhecidas pela população e, consequentemente, têm voto. Então, o objetivo agora é fazer a cobertura desse bolo, é fazer uma legislação completa para que a gente possa, Luciana, sair desses 150, por exemplo, vereadoras que nós temos, para daqui 4 anos, quando tivermos uma nova eleição, passarmos para 200, passarmos para 220, 250, e assim também nas assembleias legislativas, que hoje só temos uma mulher no universo de 24, e mesmo no Senado Federal, são 81 senadores, 12 mulheres e o resto homens. Na Câmara de Deputados, que avançamos muito, são 513, dos 513, 71 mulheres. Então, a gente tem condições ainda de avançar. E por quê? Porque na média mundial, você sabe disso, eu sei que você sempre cita esse número, na média mundial, a média é de 30% de mulheres na política. No Brasil, nós estamos com metade disso, nós estamos com 15%. Exatamente, senadora. A senhora estava falando aí, eu estava aqui pensando o quanto a gente ainda precisa avançar na democracia intrapartidária, no quanto a gente ainda precisa romper barreiras dentro dos próprios partidos, nas instituições de ensino, de formação política, o quanto a gente ainda precisa ter o olhar de gênero para a igualdade de direitos entre homens e mulheres, que as candidatas tenham condições de igualdade na competitividade, na paridade de armas, porque eu acho que não mudou muito. Do incentivo para a mulher aos cheques poupudos, a gente tem uma nova regra eleitoral, mas a gente sabe que, e não é uma questão de partido de centro, de esquerda ou de direita, é uma questão da política feita pelos partidos políticos. A gente realmente, senadora, precisa discutir isso internamente e, sem sombra de dúvidas, as executivas serem paritárias e terem a presença de mulheres que são lideranças e que entendam a ideologia do seu partido, né, o contexto do seu partido, que saiba defender a criação, a fundação e lutar pelas bandeiras do seu partido. A gente ainda tem muito, né, Simone, a senadora, para que a gente possa ter essa igualdade também dentro da política, se for pensar só nisso. Mas já caminhando aqui para a gente encerrar essa live, mais uma vez, senadora, lhe agradecendo muito, porque sei da sua agenda corrida, sei que tem uma outra entrevista já na sequência. Gostaria de fazer um último pedido, uma reflexão, aproveitando, Simone, esse seu espaço de fala, como mulher, como mãe, como senadora, que ocupa uma das mais altas posições da política no Brasil hoje, no Senado da República, que ocupou a presidência da CCJ. Eu vou usar o termo de novo, que ousou disputar a presidência do Senado, porque o que era para ser natural foi visto como uma ousadia, como uma teimosia, e que bom que a senhora foi assim. Que mensagem, Simone, deixa para todas as mulheres que estão nos ouvindo, e principalmente para aquelas mulheres que estão sendo vítimas de violência nesse momento? A gente não pode esquecer que enquanto a gente está aqui nessa live, nos nossos espaços seguros, nós temos muitas mulheres que estão sendo vítimas de violência. Bom, eu começo pelo final, para depois falar de coisa boa. A violência contra a mulher é uma realidade, infelizmente é uma questão cultural, não é só uma questão de legislação. Na parte de legislação, o Congresso Nacional, o Brasil nunca avançou tanto quanto nos últimos 6 anos. Desde a promulgação da Lei Maria da Penha, de lá para cá, nós não só atualizamos a lei,
mas aí também o papel da Procuradoria da Mulher, e eu fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, também isso em 2015, assim que assumi. Nós avançamos de 2015 para cá em tudo. Nós criamos o crime do feminicídio, colocamos uma legislação que permita a efetivação de delegacias especializadas da mulher, com recurso e infraestrutura para isso. Nós aumentamos a pena para o agressor, medidas preventivas. Essa semana mesmo nós aprovamos a lei do stalking, que é essa perseguição obsessiva, seja pelas redes sociais, pelo mundo virtual, como no mundo do dia a dia, que mulheres são perseguidas, inclusive no mercado de trabalho, chantageadas por homens que são chefes, com penas específicas, dando direito agora a mulher não só denunciar, mas ver o abusador preso. Então, nós avançamos muito no que se refere à legislação, e temos muito ainda o que avançar, por isso também precisamos de mais mulheres na política. Mas em relação à mensagem que eu gostaria de deixar nesta semana, ou nesse mês que é nosso, né, é dizer que nós já sabemos, nós nascemos sabendo o quanto somos corajosas. Aliás, nós precisamos. A Simone de Beauvoir tem uma frase que eu acho que é histórica, que é épica, que é emblemática e que precisa ser sempre lembrada, né? A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, porque o ambiente em que nós vivemos, a cultura, a sociedade, ela nos molda, né? Nós precisamos criar coragem, tirar forças de onde não temos, porque desde que nascemos nós temos que conviver com essa luta contra a discriminação em todas as ordens, de todas as formas. Então, diante disso, assim, eu não vou nem dar uma palavra de estímulo em relação à questão da coragem. Eu queria apenas deixar uma frase para vocês. Eu acho que o dom da liderança, ela está na alma de toda mulher. Quando eu falo de liderança, eu não estou falando de ter mandato eletivo. Quando eu falo de liderança, é ocupar os seus espaços na sua vida, no seu dia a dia, ser líder e ser dona de si mesmo, não só do seu corpo, não só daquilo que você pensa, mas também daquilo que você faz. Então, esse dom da liderança é algo que vocês, mulheres, precisam descobrir dentro de vocês mesmos. É mais difícil do que descobrir a coragem, porque no dia a dia a gente precisa ter coragem e a gente acaba sendo corajosa mesmo sem perceber. Principalmente quando se trata na defesa dos nossos filhos, da nossa família. Mas o dom da liderança é algo que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar muito nas nossas falas, vocês que fazem políticas públicas como gestoras. Fala lá para a dona de casa, para aquela mãe que mora num conjunto habitacional que tem 5, 6 filhos e que às vezes tem que lidar com a dor do dia a dia. Lembrar que nós temos o dom da liderança dentro de nós. Quando nós soubermos que nós somos donas da nossa própria história, que somos protagonistas da nossa própria história, já aliada à coragem que nós temos condições e teremos condições de enfrentar qualquer obstáculo que venha ou que venha pela frente. No mais, Luciana, agradecendo a oportunidade, dizer que, de forma modesta, humildemente, não tem um dia que a minha voz não é erguida no Congresso Nacional em defesa das mulheres. Eu aceito essas missões, né? Mesmo sabendo que às vezes é para perder no agora, para abrir caminhos para que novas mulheres venham no nosso lugar. Como eu disse, eu estou cheio de primeiras vezes, nem sempre vitoriosas, quantas vezes perdi enfrentando disputas, mas porque, como qualquer mulher sul-mato-grossense, coragem não me falta. E aí depois aprendi com a vida que também liderança é um dom que cada um de nós temos. Muito obrigada, Luciana, desculpa o tempo aí, sou de falar muito, mas falar para as mulheres, para mim, é um prazer, me alimenta a minha alma, me dá força para continuar trabalhando pelo nosso Estado e pelo Brasil. Senadora, quantas falas sensacionais a senhora fez aqui nessa nossa manhã de sexta-feira. Eu fico verdadeiramente muito orgulhosa de tê-la como nossa senadora pelo Estado de Mato Grosso do Sul. E não é pelo fato de ser mulher, é pelo fato de ser uma mulher preparada, que nos representa, que de fato nos orgulha,
porque nós precisamos, Simone, como você disse, erguer a nossa voz todos os dias, e vou usar, esses dias estava vendo uma reportagem sua, dizendo que às vezes precisa chutar a porta. É lamentável que a gente ainda precise, às vezes, pensar isso, mas que a gente continue chutando portas, rompendo barreiras e fazendo pontes, e que a gente continue, sobretudo, sendo representada por uma mulher tão forte como você. Em tempos de pandemia, Simone, nós estamos fazendo todas as nossas ações virtuais. E tem o lado bom também, porque eu estou olhando aqui no Facebook, nós já alcançamos mais de 700 pessoas, talvez num evento presencial a gente não tivesse esse público. Nós temos aqui mais de 60 comentários de gestoras municipais de políticas para as mulheres, de vereadoras do interior, várias aqui estão parabenizando a sua fala. Amanda Parizan, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, também elogiando sua posição, sua fala. E eu vou pontuar aqui também, nós tivemos um comentário da Mirna, que é indígena lá de Dourados, da aldeia Jaguapiru, a Mirna que sempre participa conosco, uma mulher fantástica, e da nossa Procuradora-Geral do Estado, doutora Fabiola Marchetti, primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral do Estado, e nós precisamos sim, né, senadora, valorizar todas as primeiras vezes, todas as primeiras mulheres, e quem sabe daqui a um curto espaço de tempo, isso seja algo absolutamente normal na nossa sociedade, mulheres e homens, pelas suas competências, pelas suas qualificações, ocupando os espaços de poder e decisão que merecem. Então, senadora, tem vários comentários aqui, gente, não vai dar para ler todos, estão mandando aqui para mim, por favor, cite, a gente vai mandar para a senadora, para a equipe dela depois, Kátia Motti, amiga nossa, a equipe da subsecretaria. Mas eu gostaria, Simone, de te agradecer, dizer que nós começamos o mês de março, no dia 8 de março, com uma live com o governador, com o secretário de governo, com o nosso secretário de infraestrutura, que é presidente do Conselho de Governança, com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, anunciando uma série de ações governamentais, de políticas que nós precisamos implementar, como planejamento estratégico da Segov, da pauta da política da mulher, e encerramos essa primeira semana aqui hoje com essa sua presença brilhante. Seguimos a partir de segunda-feira até dia 31 novamente, na segunda, falando sobre outra pauta que também é nossa, que é a equidade de gênero, a paridade de gênero na advocacia, projeto Valentina. A gente tem na segunda-feira a diretora, a advogada Eclair Nantes. Então, voltamos na semana que vem, no Facebook, está tudo gravado, comunidade surda participando conosco também, senadora, com várias mensagens aqui no WhatsApp, aqui no Face. E eu queria dizer para todas as pessoas que às vezes eu chamei a senadora de você, de Simone, mas é porque o respeito, ele é absurdo, mas às vezes a gente tem essa informalidade, né, senadora, porque já acompanha há longo tempo a sua trajetória. Lhe desejo muita luz, muita paz, muita sabedoria na sua família, na sua vida profissional, na sua vida pública também. Então, um bom fim de semana, muito obrigada à Secretaria de Estado de Educação. Obrigada, Luciana, obrigada. Foi um prazer muito grande, viu? Prazer o nosso. Tchau, gente.